No ar, o FMT.Ciência, um programa para você aprender mais sobre pesquisa, tecnologia, informação científica e a importância do saber popular. Hoje, no quadro Conversa com o Pesquisador, vamos conhecer a professora doutora Ana Maria Marques, do Departamento de História da UFMT. Ela desenvolve pesquisas voltadas para os estudos de gênero. Vamos lá! Meu nome é Ana Maria Marques, trabalho no Departamento de História da UFMT, também no programa de pós-graduação, de mestrado, dessa mesma universidade, há 4 anos. Os estudos de gênero, eles iniciaram no Brasil, basicamente, fortemente, podemos dizer assim, a partir da década de 90. Os estudos de gênero é também um desdobramento, na verdade, dos estudos feministas. Esse termo gênero, né, essa categoria gênero, era pouco conhecida. E no campo da história, especificamente, ele vai ser muito bem aceito porque uma das teóricas do gênero, inclusive, que é citada nisso que a gente chama de estudos de gênero, que acaba se tornando uma área interdisciplinar, é uma autora, uma historiadora, que é a Joan Scott, que é uma grande referência na explicação dessa categoria gênero, né? Então ela é referenciada por várias áreas. Bom, dentro dos estudos de gênero, então, a partir da década de 80 e mais fortemente, então, na década de 90 no Brasil, começa a se entender o gênero não como a história de mulheres, como anteriormente era entendido. O que diferencia, o que o gênero basicamente vai mudar enquanto uma categoria de análise, é a ideia de que você não pode falar de homens ou de mulheres sem falar nas relações sociais que se estabelecem socialmente, né? Então, na teoria feminista, se entende que durante muito tempo os discursos, a produção, seja historiográfica ou literária, ela foi eminentemente masculina, né? Existia o sujeito, principalmente o sujeito moderno, ele é um sujeito masculino. Aquilo que a gente muitas vezes, né, ouve ainda numa determinada literatura, de que o ser humano, o homem, né, a representação do homem com H maiúsculo, é uma representação do masculino e do feminino. Na verdade, as feministas vão dizer que não é isso, que esse sujeito universal, ele é masculino. E o discursivo, ele é predominantemente masculino. E essa força dominante do masculino, ela é inversamente proporcional ao silenciamento do feminino, né? Então, é claro que os estudos de gênero ainda têm um foco bastante voltado para falar dessa invisibilidade das mulheres. Mas hoje em dia, inclusive, existe uma das correntes dos estudos de gênero, é o estudo das masculinidades, entendendo que as mulheres dentro da sociedade, tanto quanto os homens, fazem parte de uma relação e que é construída, né? Minha primeira pesquisa aqui na área de gênero foi estudando a considerada primeira revista feminista em Mato Grosso, que é a revista Violeta, né? Então, o meu objetivo era entender como esse feminismo que daquela época, né, no início do século XX, se constituiu enquanto um feminismo da igualdade, né? Que, na verdade, o feminismo, essa é uma explicação talvez um pouco mais comprida, mas o feminismo, ele, assim, historicamente, ele se subdivide, assim, só
para dar uma explicação mais ou menos didática, que seria uma primeira, que alguns teóricos chamam de a primeira onda, que é esse feminismo da igualdade, quando as mulheres começam a se organizar em torno de uma igualdade de direitos, no sentido de que, se o homem tinha direitos a algumas coisas, mulheres também poderiam ter. Eu analisei essa revista pensando as matérias e os textos, né, que estão inseridos nessa política do feminismo da década do início do século XX, que não é um feminismo, esse feminismo da igualdade não é um feminismo que se pretende disputar espaço com os homens. É conquistar um espaço onde os homens já estavam, sem tirá-los dali, e nem dizer que elas são melhores do que eles. Isso que a gente convencionou chamar guerra dos sexos, praticamente vai se instaurar a partir da década de 60, com os movimentos no desdobramento dos movimentos contra a cultura, né, e dos movimentos de um outro momento do movimento feminista que depois os teóricos e teóricas vão chamar de o feminismo da diferença, que é justamente dizer, não é mais aquele feminismo do início do século que dizia, não, nós também podemos fazer certas coisas que os homens já fazem e têm direito de fazer, mas é no sentido de dizer, nós fazemos e temos determinadas capacidades, nós mulheres, né, obviamente, que os homens não têm. E por isso nós somos diferentes. O grande marco dessa mudança entre um feminismo da igualdade e o feminismo da diferença vai ser justamente a entrada da categoria gênero, que não vai estar mais preocupada onde que está a força, se é com os homens ou se é com as mulheres, mas de pensar como se dá como essas relações sociais se dão e em determinados momentos homens ou mulheres assumem essas relações de poder, né, que não são sempre iguais, né? Então, as relações sociais, em alguns momentos, dependendo do tipo de relação que se tem, ele empodera um, né, ou outro. Essas relações não são fixas, pensando nesse sentido. Elas são, numa expressão da Judith Butler, muitas vezes elas são performáticas, performativas, né? Elas servem para alguns momentos e para outros momentos já a relação é outra e demanda um outro tipo de reação ou atitude. Então é nesse sentido. Atualmente a minha pesquisa se dedica mais aos livros didáticos. Então eu estou concluindo uma pesquisa sobre livros didáticos de história de Mato Grosso, tentando justamente perceber, à luz dessa categoria de gênero, dessa compreensão de gênero, como que as mulheres aparecem ou porque elas não aparecem nos livros didáticos, né? Estudo especificamente livros didáticos de história de Mato Grosso, mas já estou migrando para um outro projeto um pouco maior, que se pretende estudar livros didáticos para o ensino médio, de história, né, geral para o ensino médio, porque também queremos analisar a ausência do Mato Grosso nos livros didáticos e em que temáticas que Mato Grosso aparece na história geral, na história do Brasil. E que, então, nesse cenário mesmo é que relações de gênero e mulheres tão pouco são contempladas. O FMT Ponto Ciência de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Até mais!